Boa noite, minha gente. Boa noite, boa noite. Estamos dando início à nossa live semanal. Hoje nós vamos falar sobre sucesso e frustração na vida religiosa. Sucesso e frustração na vida religiosa. E claro, né? Você pode trazer para o teu cotidiano também, ou trazer para você que é um leigo também, pode trazer para a sua vida de forma particular aí também, né? Eu queria falar em especial na vida religiosa. No entanto, você pode fazer um paralelo com muita tranquilidade, com muita paz no coração mesmo. Fica aí na live, fica aí. Ah, sabe, não sou religioso, não sou padre, não sou irmã, não sou consagrado, mas com certeza, né, a grande maioria também dos meus seguidores, eles têm uma vivência espiritual, seja numa paróquia, seja eu tenho algumas pessoas também protestantes aqui, né, que me seguem. Você tem uma vivência ali nessa comunidade religiosa, podemos dizer assim, né? Então, mas em especial é para os religiosos, vida religiosa, né? De certa forma, todo mundo tem uma vida religiosa, mas eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse tema. Sucesso e frustração na vida religiosa. Vamos entender melhor isso daí. Vamos entender o que de fato é sucesso e o que de fato é uma frustração na vida religiosa, né? Porque isso vai afetar diretamente na forma que eu vejo a vida religiosa, como eu vejo minha vida em si, né? Minha visão de mundo. A visão do mundo ela é muito importante justamente para isso, porque provavelmente você pode trazer para outras áreas da sua vida essa visão. Não é somente na religião, tá? Não é somente no aspecto religioso. Provavelmente, se você está agindo assim nessa área da tua vida, é porque você também não está conseguindo enxergar em outras áreas, se relacionar bem com isso, né? Tá bem, meu povo? Vou esperar vocês irem entrando aí, me dá um ok. Vocês estão me ouvindo? Me dá um ok se vocês estão me ouvindo. Se vocês não estão me ouvindo, fala aí também. A imagem tá boa, se não está, também me avisa aí. Tô naquele esquema novamente, né, do celular invertido aqui, né, porque a minha câmera fica melhor, depois os cortes que eu faço daqui, né, da live. Então, preciso que seja de uma melhor qualidade, né? Recebi uns toques aí, né, do povo aí falando assim, sabe, tá horrível a tua imagem, né, tá meio fosca e tal e tudo mais, né? Então a câmera de trás ela é muito melhor, né? Tô usando aqui com vocês, tá? Então não vou conseguir ver os comentários de vocês, né? Não vou conseguir ver os comentários. No entanto, né, qualquer coisa a Ana vai passar aqui para mim, para que eu possa estar respondendo de alguma forma, tá? Até vou perguntar aqui para Ana. Amor, Ana, você tá com o celular aí? Vamos ver hoje. Vamos lá. Vocês estão adentrando. Gente, vocês precisam colocar também o sininho, né? Vocês precisam colocar o sininho aí para avisar que eu entrei. Senão vocês não sabem o momento que eu comecei minha live, não é verdade? Vamos começar, minha gente? Vamos começar com tudo? Vocês estão me ouvindo? Me dá um feedback aí, por favor. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo bem? A princípio, aqui tá bom, tá? Acredito que esteja saindo bem minha voz. E vamos lá. Sucesso e frustração na vida religiosa. Vamos lá, tá bom. Obrigado, Bruno. Show. Ótimo. Como assim? Sucesso e frustração na vida religiosa?
eu queria começar com uma história que me pegou muito, tá? Me pegou muito, inclusive eu já conheci ela, tinha esquecido dessa história desse irmão de comunidade, mas foi agora final de semana, estava no Acampes, e lá, né, em um determinado momento o Padre Adler, ele relembrou a história desse irmão, né, que é o irmão, ele é Rodrigo, o nome dele, ele faz parte da comunidade, e ele fazia um caminho de preparação para o sacerdócio, né? Ele estava, e vocês sabem que hoje em torno de 10 anos para você estudar teologia, filosofia, né? Estágio pastoral e tudo mais, então vai dar cerca mais ou menos de 10 anos, né? E esse irmão, ele, se não me engano, ele já estava na fase do diaconato, né? E esse irmão, ele um certo dia lá, ele apagou lá e ele teve uma doença, desencadeou uma doença nele, né, chamado encefalite herpética, né, é o nome da doença. Essa doença, ela compromete todo o sistema nervoso central, né, onde vai deixar sequelas muito grandes, assim, né, como hoje o pessoal não fala mais deficiência, mas seria uma deficiência cerebral, né? Todo ano muda, né? Então vou falar deficiência cerebral, né? E assim, ia comprometer totalmente a vida dele. No entanto, ele teve essa encefalite e as sequelas foram as seguintes: ele teve perda de memória recente, né? Tanto que num determinado momento lá, quando ele teve o apagão, ele foi pro hospital e lá ele só lembrava de 2 pessoas, e uma delas era o Padre Adler, né? E que era muito amigo dele, inclusive que pregou para nós agora no final de semana, né? E gente, você pode ficar imaginando assim, né, que puxa, frustração total, né? Frustração. Não tem mais como ser padre, né? Não é permitido, né, que ele seja padre. Você pode falar assim, puxa, agora você revoltou contra Deus, você pode dizer assim, né? Então pronto, já que eu não vou ser padre também, né, eu não quero mais nem saber de Deus, né? Por que me permitiu um negócio desse? Não é verdade? Seria muito compreensível até mesmo se ele pensa dessa forma, né? E na fraqueza a pessoa fala, né, coisas que não deve, né? E tudo bem, ok, né? É a dor dele, não vamos, né, julgar aqui, né? Só que foi totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Por que eu estou começando com essa história, né? Só para vocês entenderem, né? Qual que é o tema? Sucesso e frustração na vida religiosa. Então eu estou falando de uma pessoa religiosa na qual estava fazendo um caminho para o sacerdócio e num determinado momento ele descobriu uma encefalite herpética, na qual ele tinha perdas de memória recente. Ele só lembrava de algumas situações, de algumas pessoas, né? Não lembrava nem da família dele, foi lembrar do amigo dele. Olha que interessante isso, olha que lindo isso, né? Mas enfim, a gente pode entender que seria uma pessoa frustrada. Mas uma das coisas que ele dizia é que ele... Isso é magnífico, minha gente. Até vou achar a frase aqui, porque é sensacional. Presta atenção. Olha o que ele dizia, né? Olha o que ele diz. Ele podia dizer tantas coisas, né? Deus não me ama, vou largar a mão de tudo, não quero mais saber dessa vida, me planejei, olha quantos anos aqui perdidos da minha vida. Mas olha o que ele falou, minha gente. Olha o que ele falou. Olha.
a descrição, né? Rodrigo teve encefalite herpética, ficou com perda de memória recente. Por isso diz que só tem o agora. É uma frase dele, que ele só tem o agora. Porque ele perde, né, a memória, as memórias recentes. Ele ia ser padre, mas ele falou assim: eu não queria ser padre para amar a Deus. Queria amar a Deus sendo padre. E hoje amo a Deus com meu bloquinho de notas, anotando o que fiz e o que preciso fazer. Olha isso, minha gente. Eu vou repetir isso daqui para vocês, né? Depois que ele perdeu a memória, ele estava no caminho para o sacerdócio. Estava se preparando. Quanta coisa ele negou, quanta coisa ele abriu mão para adentrar nesse caminho. E nisso, ele vamos dizer assim, surpreendido por uma encefalite herpética. Ele poderia ter uma perda muito maior, claro, só que ainda a vida foi generosa com ele ali e somente permitiu que ele tivesse perdas da memória recente. E ele, né, poderia ter se revoltado, mas não, ele disse: não queria ser padre para amar a Deus. Queria amar a Deus sendo padre. Ou seja, o amor a Deus ia existir de qualquer forma. Ele não colocou condições. Porque se ele pega e se revolta, ele colocou uma condição. Ah, tá. Já que eu não posso ser padre, então logo eu não te amarei. Mas não, ele diz assim, que queria ser padre para amar a Deus. Queria amar a Deus sendo padre. E hoje, ou melhor, vou repetir. Não queria ser padre para amar a Deus. Queria amar a Deus sendo padre. E hoje amo a Deus com meu bloquinho de notas, anotando o que fiz e o que preciso fazer. Frustração, né? Uma pessoa frustrada, né? Podemos dizer que é uma pessoa frustrada? Que é uma pessoa infeliz? Hein? Olha que lindo isso, minha gente. Olha que lindo isso. Alguém consegue anotar essa frase aqui embaixo para mim? Anota essa frase aí para mim. Né? Essa frase que ele disse. Vou repetir aí para vocês anotarem aí para mim nos comentários. Não queria ser padre para amar a Deus. Queria amar a Deus sendo padre. E hoje amo a Deus com meu bloquinho de notas, anotando o que fiz e o que preciso fazer. Lindo ou não? Anota aí. Queria ser padre para amar a Deus. Não queria ser padre para amar a Deus. Queria amar a Deus sendo padre. E só tenho agora. Primeira coisa, né? Quando a pessoa tem como cerne, como centro de tudo da sua vida, amar a Deus, né? Na sua vida religiosa, você está aberto a mudanças, né? Você está aberto a surpresas, você está aberto a ir para determinado lugar, a ter determinados tipos de superiores, determinados tipos de autoridades na sua vida, estar aberto a determinados climas, dependendo de onde você é enviado, da determinada cultura, você está aberto. Porque o centro é amar a Deus. E eu volto, e não vou nunca me cansar aqui de falar isso para vocês. Amar independe do sentimento. Amar é uma decisão. Eu me decido a amar. Não preciso de sentimento. Porque assim, se o Rodrigo fosse olhar para
o sentimento. Obrigado, Maria. Deus abençoe. Marco. Agora eu não consigo fixar, né, o comentário aqui, né? Mas que fique ali, né? Quem chegar vai ver esse comentário, né? A gente, cara, quando você tem firme o que é amar, né? E daí depois nós vamos para a parte de amar a Deus, né? Mas amar não é um sentimento. Se ele ficasse preso a sentimento, se ele só olhasse para o seu sentimento, porque, lembrando, né? Sentimento é uma coisa que a gente não comanda, a gente simplesmente sente. Simplesmente acontece. É ou não é? Simplesmente acontece. Não adianta dizer, não, mas eu não queria sentir. Meu filho, você está sentindo já era. Isso daí só conta uma verdade aí de dentro de você. Se é óbvio que ele não gostou dessa notícia da vida. Lógico que ele não sentiu prazer. Nossa, eu tive uma encefalite herpética. Dediquei toda a minha vida em vista do sacerdócio. Agora, devido a essa doença, não posso. Que delícia. Não, de jeito nenhum. O sentimento é o que menos importa. O amor é um ato consciente, voluntário e livre. Ou seja, às vezes as coisas acontecem na nossa vida para que a gente aprenda a amar como humano. Não ficar amando como um animal. Se é possível, porque o animal ele é incapaz de amar. Mas a gente quer, a gente tenta, né? Usar a ferramenta do instinto para amar, né? Ele poderia fazer isso, mas foi justamente por ele não se prender no seu sentimento que ele foi capaz de elaborar tudo isso. Porque por ele ter entendido o que era o amor... Gente, enquanto você não entender o que é o amor, e não só entender, mas encarnar na sua vida, você, independente do que você seja, você vai ser uma pessoa frustrada. Uma pessoa frustrada, né? Vai ser frustrado no teu matrimônio, vai ser frustrado no teu ministério, vai ser frustrado no teu sacerdócio, vai ser frustrado no teu celibato. Independente, você entenda o que é o amor e encarne isso. Não basta só ficar do mundo aidético, do mundo idético, né? No mundo da ideia. Ele precisa descer para a realidade. Não que a ideia não seja também, né? Mas precisa ser encarnado. Quando você entende o que é o amor e vivencia isso, a frustração passa longe de você. Você está aberto a mudanças. Uma vez, né, eu falei sobre a questão da pessoa... Naquela semana, acho que era um mês quase, estava falando muito sobre a questão do fazer uma agenda, né? Uma pessoa me falou assim, sabe, eu não faço agenda porque quando as coisas saem da agenda, eu fico muito bravo e acabo largando de mão com tudo. Ou seja, é uma pessoa que não está aberto ao cuidado divino. É uma pessoa que não está aberto a entender que talvez o seu plano não seja o melhor do que o plano de Deus. É ou não é? Não é isso que conta? Não, o meu plano, né, aquela meia hora que eu seleciono mal e porcamente, totalmente desconcentrado, em meia hora eu faço o plano da minha vida, sem refletir muito, mas assim, só pensando se caso saia daquilo lá, não, esse meu plano era o melhor. Não. Porque uma pessoa dessa, ela faria o que com a agenda dela? Ela fala assim, puxa, mudou tudo aqui. De certo, era para eu amar dessa forma. Ou melhor, eu me pergunto,
que será que eu estou precisando aprender com essa mudança aqui? O que eu estou precisando entender aqui? O que eu estou precisando entender? O que estou precisando mudar? Olha que lindo. Não queria ser padre para amar a Deus. Queria amar a Deus sendo padre. Houve uma mudança ali. Veio a doença. Hoje amo a Deus com o meu bloquinho de notas. Ou seja, ele falou assim, eu amo a Deus como Deus gostaria de ser amado. Porque talvez a forma que você está querendo amar a Deus não é a forma que Ele quer ser amado. Porque Ele sabe de tudo. Né? E daí, você banca de mimado e vive frustrado. Ah, não queria que fosse assim. Ok, tudo bem, não tem problema você não querer. Tem problema você ficar revoltadinho. Porque você está dizendo o que com isso? Que os teus planos são os melhores, são os mais certos. Aí que nasce as neuroses. Como dizia Rudolf Allers, né? É uma rebelião do homem diante do fato de ser uma criatura. Ele não aceita ser uma criatura. Ele quer ser Deus, porque Deus que sabe de tudo, né? Então ele está dizendo assim, calma aí Deus, eu sei de tudo. Eu fiz minha agendinha aqui com as minhas metas e com as minhas coisas. Eu sei de tudo. Você não sabe de nada. Afinal de contas, eu não sou cuidado por ninguém. Porque às vezes a gente pensa, no sucesso sendo apenas auto-performance. Auto-performance do missionário. Olha quantas multidões ele arrasta. Olhe quantos eventos ele faz. Olhe quantas pessoas ele evangeliza. Olhe como as pessoas o respeitam, como as pessoas o idolatram. A gente entende sucesso como isso. Por quê? Porque o nosso olhar ainda é muito materialista. Muito materialista. Que o sucesso é só essas coisas materiais, podemos dizer assim, palpáveis. Talvez, se o Rodrigo não tivesse essa encefalite, estou falando aqui, e isso é uma hipótese, né? Não é algo, né, concreto, mas é uma hipótese. Talvez se ele não tivesse essa doença, seria a ruína dele em vez do sucesso, vamos chamar assim. Seria a ruína. Quando eu conversava com a Ana, né, sobre essa história, né, do Rodrigo, ela lembrava, eu acho que, se não me engano, foi um livro dele também, né? Ao qual ele conta o testemunho, se não me engano, dele. Quero que me corrijam aqui, mandem no comentário se vocês souberem, se já ouviram essa história, se é mesmo do Rodrigo. Mas, se não me engano, ele conta que ele tinha um pai que era alcoólatra, né? E o único momento que o pai dele, ou melhor, que ele se sentia amado pelo pai dele, era o momento que o pai dele chegava embriagado e podia todo mundo estar dormindo, que ele acordava filho por filho para dar um pirulito. E naquele momento ele entendeu que era a forma que o pai dele conseguia amar. Olha que interessante isso, gente. Olha a leitura dele da vida. Ah, meu pai é um bêbado. O pai é um bêbado, ele chegava acordando tudo nós e tal. Mas num determinado momento bem de, podemos dizer assim, de contemplação, ele conseguiu enxergar amor. Um olhar atento
que nos falta, e é o que nos falta muito, né? Um olhar atento para a vida, né? Um olhar atento para um fato que aconteceu, conseguir ainda enxergar amor numa situação no qual o pai dele chegava embriagado, acordava todo mundo, tirava todo mundo da cama e dava um pirulito. Até conversava com a Ana assim, né? Puxa, talvez o pai dele não tinha coragem de fazer isso em outra circunstância. Imagine a pessoa ser tão escrava que ela estava incapacitada de amar e ela bebe, né, para conseguir amar. De certa forma, né, um olhar bem benevolente, né? Porque, gente, a gente precisa ter um olhar benevolente. A gente precisa ter um olhar de pomba. Puro também. A gente tem um olhar muito de serpente para as coisas. Um olhar da crítica. Não que você não deva ter, todo mundo tem que ter esses dois olhares. No entanto, as pessoas precisam articular bem esse olhar. Revezar muito bem. Não dá para viver só no olhar de pomba, mas também não dá para viver só no olhar de serpente. Não é possível essa mudança. E quando eu entendo que o sucesso não é... Porque a gente vive num mundo assim de alta performance. Eu também gosto de performar na minha vida, vamos dizer assim. Porque é como eu sou, né? É como que eu começo a ser. Porque a performance, o resultado ali, ele é um fruto daquilo que eu fui. Daquilo que eu paro de querer de parecer apenas e começo a ser, né? E é meio óbvio, só que a pessoa foca tanto na auto-performance que ela esquece que tem um caminho para performar. Então ela fica focada na performance, na auto-performance. É uma coisa que está muito em voga hoje, né? Mas às vezes o sucesso mesmo não é a tua auto-performance. Não estou falando para vocês serem medíocres, tá, minha gente? Então, se você entendeu que é para você ser medíocre, volte, espera terminar essa live aqui e volta para o início ali da live para você entender, porque eu não quero que vocês sejam medíocres. No entanto, vocês precisam entender que as peripécias da vida são para que você chegue à verdadeira auto-performance. Aquela pensada, sonhada por Deus. Então, o sucesso é muito mais do que isso. Talvez as mudanças, a decisão que eu fui incapaz de ter tomado, ou não tive coragem de tomar aquela decisão, me apareceu determinada situação, determinada pessoa, naquele momento da minha vida que eu não pude corresponder. Se acolha também. Se acolha na sua limitação humana. Porque é assim que você consegue amar. Né? É assim. Mas qual que é o segredo? No centro de tudo, o amar. Né? É isso que permitiu que, e vamos falar a verdade, se nós estamos falando, o Rodrigo nem me conhece, né? Mas se nós estamos falando dele, é porque o testemunho dele ali, né, com o bloquinho de notas, anotando o que ele fez em cada momento, anotando que ele almoçou, que ele comeu, que ele, sei lá, que ele marcou com alguém um determinado compromisso para aquele dia, né? Gente,
Ele tem que viver cada instante. Olha, uma pessoa que não pode se alienar do momento que ele está vivendo. Que é um grande fator de ansiedade hoje no mundo. Que é se alienar do presente. Ele não tem essa escolha. Ele precisa estar no presente. Ele precisa estar notando aquilo que ele faz. Loucura isso, né, minha gente? É ou não é? Loucura, né? Ele precisa anotar, porque a doença dele deixou essa sequela. Ou seja, ele não pode se alienar. E daí o padre contando, né, que Santa Teresinha diz, né, que para amar só tem o hoje. E ele diz que ganhou de Santa Teresinha, porque para amar ele só tem o agora. Porque se ele deixar pro hoje, né, ele já esqueceu tudo de ontem. Então ele só tem o agora. Então ele precisa anotar cada coisa. Cada coisa que ele está fazendo, para ele não repetir. É assim. Ele entendeu assim, cara, é assim que eu sou chamado a amar hoje. É assim, é desse jeito que eu preciso amar hoje. E é assim que eu consigo amar hoje. E amar no verdadeiro sentido, né? Não é com o sentimento. Com o sentimento, se ele fosse tentar elaborar tudo isso com o sentimento, ele seria um frustrado. Um baita frustrado. Mas não. No centro de tudo, o amor. Aprender a amar. Encarnar o amor na sua vida. Né? Aonde o ser padre era apenas uma consequência desse amor. Não uma condição para amar. Né? Show, minha gente? Não vou me delongar hoje. Já entrei muito tarde aqui. Me atrasei um pouquinho. Mas deu para compreender? Deu para compreender um pouco? Me dá um feedback aí. Vocês entenderam mais ou menos aonde que nós poderíamos chegar? É isso? Show. Alguém quer fazer um comentário? Não, né? Só isso mesmo? Minha gente, muito obrigado. Essa foi a nossa live semanal. Né? Semana que vem estamos aí novamente. Às vezes eu faço na sexta, eu sempre esqueço. Na sexta eu esqueço, gente do céu. Na sexta, meio-dia, às vezes eu faço uma livezinha. Se eu tiver alguma coisinha nessa sexta-feira, nós entramos com tudo, meio-dia. Tá bom? Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado por estarem juntos. É isso aí. Obrigado!